Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, em o nome do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoar a sua vida. Venha fazer da sua vida, a partir de agora, uma vida nova, transformada. Deus promete fazer novas todas as coisas, você sabia disso? Inclusive mudança de vida, fazer você nascer de novo, fazer de você uma nova criatura. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Pois bem, eu creio. Eu não só creio, como experimentei isso na minha própria vida quando eu tinha 18 anos de idade, 19 anos, melhor dizendo. Agora, Deus quer fazer na sua vida também, quer fazer novas todas as coisas. Aí você pergunta, mas como? Como que vai me fazer novo, uma nova criatura? Até me faz lembrar da história que Jesus ensinou para Nicodemos, a palavra, melhor dizendo, que Jesus deu a Nicodemos. Nicodemos era um homem que já tinha uma certa idade, e esse homem era um mestre na religião. Ele era um homem instruído, um homem respeitado, considerado entre os judeus, e muito considerado entre os judeus. E ele ouvira falar muito de Jesus. E ele viu que Jesus havia feito muitos milagres. Então, à noite, ele foi ter com Jesus, porque provavelmente tinha medo de ter com Jesus durante o dia e se expor. Mas à noite ele foi ter com Jesus e perguntou, Senhor, sabemos que o Senhor é mestre, porque ninguém faz estas coisas que o Senhor faz se Deus não é com ele. E antes que ele fizesse qualquer pergunta, Jesus então respondeu para ele nessas seguintes palavras: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Sim, porque para a pessoa ser nova, ela tem que nascer de novo. É verdade. E aí ele pergunta: pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E essa talvez seja a sua pergunta. Você diz assim: como que eu posso ser uma nova criatura? Como que? Só se eu nascer novamente.
E para nascer novamente, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não, não é isso. Jesus vai complementar respondendo a Nicodemos, e ele responde a você. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Para você nascer de novo, para você ser uma nova criatura, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. E eu vou explicar para você o que significa nascer da água. Nascer da água é como o batismo nas águas. O batismo nas águas, quando a pessoa decide se batizar nas águas, é ela que tem que decidir, ela que tem que optar por isso. Então, nós não batizamos crianças até o momento em que elas têm condições de decidir por si mesmas e aceitar o Senhor Jesus e morrer para este mundo, deixar de viver para este mundo, deixar de servir a esse mundo, deixar de servir a si mesmo, morrer mesmo, espiritualmente falando, morrer para o mundo. O batismo nas águas é justamente isso. Significa que a pessoa morreu para o mundo e se entregou para o Senhor Jesus. Então ela deixa a sua vontade de lado, seus projetos pessoais de lado, os seus sonhos deixa de lado. Ela abandona os seus sonhos, ela abandona tudo que diz respeito a ela. Ela deixa de colocar sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua própria vida em primeiro lugar, para colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aí a pessoa diz, mas como é que pode isso? Bem, quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela morre para o mundo, porque você está indo na direção norte. Você tem um encontro, você se entrega para o Senhor Jesus, então você dá meia volta, faz um giro de 180 graus e volta e começa a ir na direção sul. Você deixa de ir para a direção norte para ir na direção sul. Então, quer dizer, você morre para o mundo. Quando você morre para o mundo, pela sua própria vontade, pela sua própria escolha, pela sua própria opção, então você tem que ser batizada nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é o sepultamento do nosso corpo, da nossa velha natureza. Nós, quando nos batizamos, quando somos batizados nas águas, nós deixamos o nosso corpo, a nossa vida, sepultada nas águas. E quando nos levantamos do batismo, então nós começamos a viver uma nova vida. Aí vem o Espírito Santo e procede. Ele vem e faz com que a gente seja gerado uma nova criatura. É isso aí. Então, quando Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, primeiro a pessoa tem que morrer para o mundo. Se ela morre para o mundo, então o Espírito Santo vem sobre ela e fala uma nova criatura, fala nascer de Deus. Da mesma forma como aconteceu com Jesus. Como é que Jesus foi gerado? Ele foi gerado quando o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria era virgem, era solteira, estava já noiva de José. Então, eles estavam esperando se casar para poder, então, ter a sua lua de mel. Então, quando
Jesus, quando o Espírito Santo visitou Maria, ela era virgem. Ela era virgem. Então, ele desceu sobre Maria e nela colocou a semente divina. Gerou, então, o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Mesmo assim, quando Jesus foi batizado com 30 anos de idade, o Espírito Santo veio e então o selou na hora que ele foi batizado por João Batista. Então Jesus, minha amiga, meu amigo, passou por esse processo aí. O Senhor Jesus passou por esse processo de nascer da água e nascer do Espírito Santo. Claro que depois que Maria gerou Jesus, então ela se casou com José, ela teve outros filhos, dentre os quais Tiago, que também foi um apóstolo, que era meio irmão de Jesus. Mas o fato é que é importante é que ele foi feito uma nova criatura. Ele foi feito uma criatura celestial. O mesmo tem que acontecer com cada um de nós. Todos nós, obrigatoriamente, temos que nascer da água e do Espírito se queremos chamar Deus de nosso Pai. Para você chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus, você tem que ter nascido dele. Como é que você pode chamar de Pai nosso alguém que você não conhece? Não é? Você não nasceu dele. Não é? Que não tem o DNA dele. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela tem o DNA divino, ela tem o DNA de Deus. E é por isso que há pessoas nesse mundo que estão desesperadas. A maioria das pessoas nesse mundo está desesperada por causa do coronavírus, ou Covid-19. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer nesse mundo. Está perdido, o mundo está totalmente desorientado, como um navio sem leme, sem direção. Então, essas pessoas estão assim porque elas não nasceram de Deus. E quando a pessoa não nasce de Deus, quando a pessoa não tem o DNA de Deus, ela é uma pessoa que vive na dúvida, com medo, ansiosa, depressiva. Ela vive uma vida imprestável. Por quê? Porque ela não nasceu ainda de Deus. Mas a promessa do Senhor Jesus é fazer você nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Porque quando você nasce do Espírito Santo, você se torna uma criatura de Deus, uma criatura divina, um ser celestial. A partir desse momento, você deixa de viver uma vida ansiosa, porque você já morreu para o mundo. Você não está vivendo para o mundo, você está vivendo para Deus. Você tem o DNA divino. Então você vive na certeza, você vive na fé. Você enfrenta os problemas que todo mundo enfrenta. Mas a diferença é que você vive na fé, e pela fé você sabe em quem tem crido, você sabe em quem tem confiado, você sabe, porque Deus é Espírito, Ele está dentro de você, Ele gerou você, Ele vive em você. Mas enquanto não acontece nascer da água e do Espírito Santo, a pessoa mantém a velha natureza, sujeita às dúvidas, aos medos, às preocupações, às ansiedades, a tudo que o mundo oferece. Então, minha amiga, é assim, quem nasce de Deus é de Deus. Quem não nasce de Deus, ou quem ainda não nasceu de Deus, ainda não é de Deus. Essa é a realidade. Não é de Deus. E por isso a pessoa vive ansiosa, cheia de medo, nervosa, insônia, medo. Ela vive
às vezes quer se matar, ela não quer viver, ela quer se matar, mas não faça isso não. Não faça isso não. Você pode perder essa vida que você tem aí sem se matar, sem ir para o inferno. Basta você colocar essa vida que você tem nas mãos do Senhor Jesus. Basta você se entregar para Ele. Ó, Senhor, eu decido abrir mão da minha vida neste mundo. Eu decido desistir da minha vida neste mundo. E eu quero que o Senhor venha fazer de mim uma serva, um servo, ou um instrumento da tua vontade. Eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. O Senhor não prometeu, o Senhor não disse que faria novas todas as coisas? Pois bem, eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero mais ser essa criatura que minha mãe e meu pai me gerou. Não, eu quero ser uma criatura diferente. Eu quero ser uma criatura com o teu DNA. Eu quero ser uma criatura de Deus, uma criatura que não teme a morte, não teme o mundo e que vence o mundo, vence o inferno, vence tudo. Por quê? Porque é de Deus. Quem é de Deus vence o mundo. Quem é de Deus vence o inferno. Quem é de Deus, quem nasceu de Deus, não é mais uma criatura igual às outras deste mundo, não. Ela é uma criatura celestial, embora tenha o mesmo corpo que nasceu dos pais, mas dentro dela está a divina semente que não morre jamais, não morre jamais. Aliás, Jesus disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, que viverá. Eu sou a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, quem nasce de Deus, quem nasce da água e do Espírito Santo, obviamente tem essa convicção pessoal. Passou da morte para a vida. E ainda que o seu corpo desça à sepultura, não importa. Ela tem certeza absoluta que ela é de Deus e vai para o seio do Senhor Jesus Cristo. Ela vai para o seio do Senhor Jesus. Quando Jesus falou sobre o rico e Lázaro, ele disse que quando o Lázaro morreu, Lázaro, a alma dele foi para o seio de Abraão, porque ele cria no Deus de Abraão. Jesus não havia vindo a este mundo ainda. Mas quem crê no Senhor Jesus, quando morre, vai para o seio, não de Abraão, mas para o seio do Senhor Jesus, quer dizer, para os braços de Deus. É isso que nós queremos que você tenha. Essa é a riqueza que nós estamos passando para todo mundo. E quem quiser, receba e seja feliz. Quem não quiser, paciência, nós vamos continuar semeando, levando às pessoas esse tesouro inesgotável que só tem acesso àqueles que nascem da água e do Espírito Santo. Graças a Deus. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era
sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Meu nome é Sandro Despotópolos. As pessoas me conhecem como Sandro Grego. Eu nasci numa família cristã, me tornei, na verdade, né, até por solicitação do meu pai, como coroinha da Igreja Ortodoxa, né, cristã ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa eu fiquei como que 3 anos, né, na Igreja Ortodoxa, participando das missas e dos rituais, normalmente nos domingos, né, fazendo um incensamento, fazendo a procissão interna dentro da igreja ortodoxa, né? Levando o sacrário. Então eu ia adiante do Kyrie, que é na realidade o padre. Eu via que a palavra era falada, mas a palavra não entrava. Tinha algo que bloqueava, tinha algo vazio, tinha algo dentro que me fazia questionar, mas é só isso? É só isso? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus é um velhinho sentado num canto do universo, rodeado de luz, cheio de anjos? Quem é Ele? Por que eu estou aqui? E quando eu perguntava, as respostas eram evasivas, as respostas eram vazias, não havia verdade, profundidade. Então isso começou a me incomodar de tal maneira que eu quis buscar a verdade. E este foi o ponto que culminou com a minha saída, com a minha inconformância, com essa denominação, vamos dizer assim, porque eu queria saber mais de Deus, sempre quis saber mais de Deus. Eu entrei para o budismo, estudei o budismo, estudei o shintoísmo, que também é japonês. Depois eu passei para estudar o taoísmo chinês, a filosofia de Confúcio, enfim, fui seguindo nesta linha, passei para o hinduísmo. No hinduísmo eu busquei a verdade também através dos deuses indianos, entender a cultura indiana que é milenar. Fui em denominações cristãs, fui em denominações evangélicas, de entrar, de estudar, de saber, de participar. E nisso não me satisfez, eu entrei na magia, mas aí entrei na alta magia, ritual de magia e teurgia prática.
eu creio que muito mais do que 2.200 livros, 2.300 livros, algo nesse ínterim, sobre todos os assuntos. E o que eu estou recebendo é problemas, desespero, traição, erro, perdas. Por que eu estou passando isso? Eu cheguei a ter empresa, eu cheguei a ter carros, eu cheguei a ter imóvel e eu perdi tudo, e de repente perdia tudo. Ao longo dessa carreira eu perdi, por exemplo, 6 noivados, eu não conseguia me firmar sentimentalmente. Eu não tinha mais controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, eu não conseguia dormir, eu fechava os olhos, não dormia, eu queria algo dentro de mim que me aliviasse aquilo, eu queria uma saída, eu queria um caminho. Eu pensava assim, quem é que vai me socorrer? Se as coisas que eu julgava sagradas não me respondiam, não me satisfaziam, se eu não tinha contato com Deus, eu não sentia Deus próximo de mim, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, não sabia o que fazer, eu estava completamente desorientado, perdido. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem que aparecer em algum lugar, o Senhor precisa aparecer para mim em algum lugar, eu preciso entender quem é o Senhor, eu preciso saber quem é esta força que dirige tudo. Se o Senhor é meu Criador, se o Senhor é meu Salvador, está me salvando do quê? E mudando as estações, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que eu não conhecia, convidando para uma reunião que, olha, você vai conhecer o caminho, olha, você vai saber da verdade, olha, você que está aí no auge do desespero, pensando em cometer uma bobagem, né, uma besteira, venha que a sua vida vai mudar. E a reunião era uma reunião de segunda-feira, a reunião já tinha começado, eu cheguei 5 minutos depois, as pessoas estavam de pé, uma multidão, e foi muito bom. Eu percebi paz, eu percebi clareza de pensamento, eu comecei a me entender novamente. Eu comecei a perceber que eu tinha vida. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito, porque eu sabia que a gente não pode fazer as coisas pela metade. Ou você faz 100, ou você não faz nada. E eu sempre fui assim. Né? As pessoas diziam que você é 8 ou 8 mil. Né? Então, eu sou assim, ou tudo ou nada. Então, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Então, em 3 meses eu me libertei. Eu literalmente fiz uma pilha e queimei tudo que fazia referência ao meu conhecimento anterior, porque eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo lá mais me trouxe vazio e confusão. Eu fazia orações e as orações vinham em forma de resposta. Eu perguntava coisas aos pastores, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, aos obreiros, e eu tinha resposta. E aquela resposta eu ia conferir na Bíblia, porque eu não aceitava somente a palavra. Eu ia lá, eu ia buscar na palavra se aquilo era correto realmente, porque eu sabia que a Bíblia era sagrada. Ao longo das reuniões de quarta-feira, onde a gente desenvolve mais o Espírito Santo, desenvolve mais a salvação da alma, eu comecei a entender por que eu deveria aceitar o Senhor Jesus para ser salvo e o que era essa salvação. Então veio essa resposta para mim. Eu comecei a entender que, como a nossa alma vive dentro do nosso corpo, também o Espírito de Deus pode viver dentro do nosso corpo, usando o nosso corpo como casa, como templo. E isso me maravilhou. Eu falei, puxa, como é que isso pode acontecer? Que lindo isso aí, que perfeito isso aí. Eu que imaginava que ele estava tão longe, e ele está perto, e eu estou mergulhado dentro dele, da vida que ele criou, e ele pode vir para dentro de mim e me preencher. Isso para mim me causou uma maravilha. Isso foi fundamental para que a minha busca se intensificasse. Nós tivemos o jejum de Daniel, e no jejum de Daniel foi a primeira vez que eu tive contato com essa informação, porque lá fora, em nenhum lugar eu ouvi falar sobre Espírito Santo. E a proposta do jejum de Daniel de me afastar de tudo, então eu me afastei de tudo, televisão, internet, telefone, revista, rádio, porque sempre quis ser muito bem informado, eu lia notícias, eu buscava nos jornais, enfim, informação é comigo mesmo, né? Então eu me isolei de tudo isso aí, foquei nele. E aí eu fui na quarta-feira, e naquela quarta-feira o bispo Edir Macedo
estava presidindo a reunião, realmente, foi uma reunião muito forte. No final, ele fez uma busca muito forte e ele ministrou, ele falou, você que não recebeu ainda o Espírito Santo de Deus, que fez o jejum de Daniel, que busca e que quer o Espírito Santo, receba. Eu me lembro até hoje como ele disse. E naquele momento, eu tive essa bênção, essa misericórdia, esse favor maravilhoso de Deus. Só as lágrimas corriam numa alegria, numa felicidade, numa paz tão grande, que eu parecia que eu tinha 2 metros de altura. Eu me senti inteiro cheio de luz. Foi a coisa mais marcante, mais linda que já aconteceu comigo. E aí eu entendi Deus dentro de mim. A partir daquele instante, eu saí, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu saí de lá sem saber o que fazer do ponto de vista físico. Eu sabia que eu tinha que voltar para casa, mas eu queria falar para todas as pessoas o que tinha acontecido comigo. Falar, gente, Deus existe. Ele foi mudando a minha vida de dentro para fora, a minha vida espiritual primeiro, depois a minha vida financeira, depois a minha família, depois a minha vida sentimental foi mudada, tanto é que eu casei novamente, né? E nós hoje estamos juntos na fé, então nós temos hoje uma vida estruturada, nós moramos na nossa casa, nós temos carro, nós temos, este ano, nós temos a nossa empresa, Deus nos deu uma direção, nós estamos tendo oportunidade de ter a nossa própria empresa, de sermos cabeça e não cauda para glorificar o Senhor Jesus. O Espírito Santo não tem preço, ele é o maior tesouro que a gente pode ter. Não há nada que se compare. Ele é quem nos guia, é quem me acorda de madrugada, quem me acorda de manhã, é quem diz o meu primeiro bom dia, é para quem primeiro eu dirijo as minhas primeiras palavras. Eu jamais trocaria o Espírito Santo por nada. Nada nesse mundo tem valor para mim. Nada. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem preço. Sem o Espírito Santo não dá para viver. Não dá para existir sem o Espírito Santo. Uma palavra fez Alexandra abandonar todos os seus princípios. Eu conheci uma amiga minha, obreira, né? Eu também era obreira nessa época. E ela veio a se casar. E eu fui ajudar ela nesse preparativo todo. Mas dentro disso tudo veio uma palavra que ela olhou para mim e falou assim: poxa, amiga, você vai ficar pra titia? Tô chegando. Nossa, tá tudo tão lindo. Que bom que você Obrigada gostou. por tudo. Você tem muito jeito pra isso, viu? Imagina se não ia te ajudar no dia do seu casamento. Ó, eu tô fazendo assim tudo do meu jeito, mas é com muito carinho. Espero que você goste, tá? Eu tô adorando. Ai, mas eu não vejo a hora de chegar logo o seu, viu? Eu quero te ajudar em tudo também. Pode contar comigo. Você tá sendo uma irmã pra mim. Quando chegar, você me ajuda, mas eu também não tô pensando muito nisso. Hoje a minha preocupação é deixar tudo perfeito, lindo pra você. É, mas tem que se preocupar, né? Você já tá com 21 anos, você não pode deixar as coisas rolarem. Ó, você tem que focar, arrumar um namorado, depois um noivo, né? Senão você vai ficar pra titia. Eu sei que a minha hora vai chegar, mas eu ainda não achei assim ninguém interessante que me chamasse a atenção, sabe? Então trata de achar. Ó, daqui a pouco eu vou voltar da lua de mel, eu vou te ligar e eu quero saber se você já tá com alguém, tá bom? Vai ficar pra titia, hein? Aquilo começou a inquietar o meu coração. Ansiedade, preocupação e orgulho. 3 sentimentos que mudariam para sempre a vida de Alexandra. Sem critérios e com aquela frase na cabeça: Vai ficar pra titia. Alexandra conhece quem ela achava que poderia ser o amor da vida dela. Em menos de 20 dias, eu estava já determinada que aquela pessoa era o homem da minha vida. Comecei a fornecer as necessidades que ele tinha. Então, ele dormia no chão, então eu fornecia a cama. Ele não tinha roupa, então eu ia no shopping comprar roupa. Eu apresentei aos meus pais, eles não aprovaram. A gente não conhecia a pessoa e tinha informação dele que não era boa pessoa também, né? E o pastor falou pra mim assim: mas Alexandra, essa pessoa não é boa pra você. Ela não tem o seu perfil, ela não tem os seus objetivos. Contra tudo e contra todos, ela ignora os sinais, idealiza um relacionamento que nunca existiria. Ele era muito fechado. As poucas vezes que a gente conversava,
dava já em briga, mas ainda a gente achava que era coisa mesmo de um casal que está ali prestes a casar. E no período de 3 meses, tudo estava preparado para o casamento. Com tudo pronto, Alexandra mal sabia que estava se entregando para os piores anos de sua vida. Após a cerimônia, nós ganhamos um presente, que era a lua de mel numa casa de praia. E ele olhou e falou, não, nós não vamos para a praia, Alexandra, nós vamos para casa. Amanhã, quando a gente acordar, a gente pode ir pra praia. Eu fiz uma malinha pra gente. Achei mesmo que hoje ia ficar muito cansativo. Pra que tudo isso? Eu fiz tudo com carinho. Achei que ia ser uma noite muito especial. Especial, é? Especial pra quê? E outra coisa, amanhã a gente vai ficar em casa. Não vamos pra praia coisa nenhuma, entendeu? Amanhã, quando a gente acordar... Cala a boca, eu já decidi. A gente vai ficar em casa. Sou eu que mando. Bom, eu só vou trocar de roupa pra pegar essa camisola. Você não vai trocar de roupa nada. E ali começou uma série de agressão, de abuso. E eu apanhei muito naquela noite. Olha pra mim, olha pra mim. Cala a boca. Por favor, para. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu me senti uma prisioneira do meu próprio marido. Se eu olhasse para um lado, eu apanhava. Se eu pegasse o copo de um jeito errado e colocasse indevidamente, eu apanhava. Passei a ser torturada. Presa em um pesadelo, Alexandra engravida. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, aos 4 meses de casada, eu falei, agora que eu vou morrer, eu conto ou não conto? E eu comecei a apanhar do primeiro mês de gestação até o último mês de gestação. Fruto da violência, nasce a filha Vitória. Ainda em quarentena, Alexandra é violentada novamente e engravida do 2º filho. Os parentes sempre aconselhavam minha mãe pedir ajuda, coisa parecida, mas não é o que acontecia. A minha primeira lembrança chocante sobre o relacionamento dos meus pais foi uma discussão que eles tiveram, e nessa discussão que eles tiveram, eles acabaram se agredindo, e nessa agressão ele arrancou um tufo de cabelo da minha mãe. Por mais ou menos em torno de 3 anos, eu estava aguentando aquilo calada. Chegou um ponto, um determinante momento, que eu, nessa loucura toda, eu tentei o suicídio. A intenção era jogar o meu filho, me jogar a minha filha. Eu queria acabar com tudo aquilo. Mas nesse momento meu pai apareceu, né? E graças a Deus, por conta disso, a tragédia não foi maior. Eu pensei o seguinte, eu entrei dentro desse relacionamento, então eu vou sair. Não importa o que eu vou fazer. E eu me separei. A separação, que poderia ser o fim do sofrimento, torna-se, na realidade, uma segunda chance que ela dá ao marido. E aí eu vim a descobrir, um belo dia, que o meu esposo tinha um relacionamento homoafetivo. Me trouxe um sentimento de revolta, né? Já grávida do 3º filho, ela faz mais uma descoberta sobre o seu carrasco. Eu descobri que ele também estava envolvido com o tráfico de drogas. Com a casa invadida por traficantes, Alexandra foge com os filhos, mas o marido logo a encontra. Houve polícia, teve um envolvimento, meus pais chegaram nesse momento. De agora em diante você está livre, eu não vou mais perturbar você. Mas a responsabilidade de criar nossos filhos vai ser toda sua. Aí o policial chegou e me chamou e falou, minha filha, você não se olha no espelho, não? Você é uma mulher bonita, merece uma vida melhor. Se valoriza. Você já se viu no espelho? Você não merece esse cara. Muda de vida. A separação dos meus pais foi muito difícil para mim. Me gerou vários transtornos, vários
complexos dentro de mim. Eu comecei a me automutilar para tentar aliviar aquela dor que eu sentia dentro de mim. Marcada por um passado inconsequente, cheio de dor e mágoa, Alexandra se rende e pede ajuda para os pais. Meu pai falou, você pode até voltar, mas na minha casa vai haver regras. Eu ia trabalhar, ao invés de eu ir voltar para casa para cuidar dos meus filhos, conforme havia cumprido, prometido ao meu pai, eu comecei a sair. E nos dias de folga, ela não ficava mais com a gente, ela ia sair. Agora, para onde era o que ficava na minha cabeça. Eu comecei a ter raiva da minha filha por achar que ela era culpada de todas as minhas desgraças e dissabores, então eu destratava ela muito. Eu só queria buscar ajuda, mas eu não conseguia ninguém que me ajudasse. Eles sofriam por ser pequeno, eles queriam a presença dela. Quando ela entrou nesse mundo da prostituição, ela mudou totalmente o comportamento dela. Eu que nunca precisei de ir a um hotel ou a um motel, comecei a ter relacionamentos, um programa aqui, um programa ali. Não bastasse todo o sofrimento, agora a Vitória perde a mãe para a prostituição. Ninguém me entendia. Isso me marcava muito. Eu só tinha vontade de sair correndo. Parecia que quanto mais eu procurava ajuda, mais o buraco que tinha dentro de mim piorava. Um desses envolvimentos, eu conheci uma pessoa que é 23 anos mais velha do que eu. E defini que eu ia morar com essa pessoa. Fria e egoísta, Alexandra abandona os filhos pensando apenas no seu bem-estar financeiro. Essa pessoa dizia assim para mim assim, olha, eu sou bem-sucedido, para você não vai faltar nada, mas eu não quero os teus filhos. E teve um dia que a minha mãe chegou e falou assim, tô indo embora. Como assim? Tô indo embora, Vitória. Eu conheci um cara e eu vou viver com ele. Um dia, quando der, eu volto pra pegar você. Você tá brincando, né? Você não pode estar falando sério. Vitória, eu tô com cara de quem tá brincando. Não, mãe! Você não pode largar a gente aqui. Eu não vou te deixar ir embora. Ali eu tive um ataque de pânico. Eu quis fechar a porta, eu quis correr pros pés dela. Eu lembro que eu me ajoelhei no pé dela, chorando. Falando, não, pelo amor de Deus, não vai embora. Já tá difícil. Como você vai me largar? E eu não dei a mínima, eu simplesmente peguei a mala e fui. Só que os relacionamentos que eu tinha, eu não abandonei. Mãe ausente e irresponsável. Alexandra fica chocada ao saber que os pais haviam pedido a guarda dos seus filhos. Daí eu decidi que eu não ia ficar me martirizando por causa disso. E aí aquilo começou a parar dentro de mim e falar, mas eu vou pegar os meus filhos, eu vou perder os meus filhos. E por pressão mesmo, ela nos pegou e foi morar num apartamento. Na minha cabeça, eu tinha essa que ela namorava com vários homens, mas não que ela se prostituía. Eu comecei a trazer esses relacionamentos para dentro de casa. E nessa época, comecei a tomar nojo. Não dela, mas do que ela fazia. Eu já não queria eles, então eu tinha que causar alguma coisa para que eles pudessem ter nojo de mim. Aí ela virou para mim e falou assim, maldito dia que eu fui pensar em ter vocês. Vocês atrapalham a minha vida. Você acabou com o meu casamento. A Vitória até falou para mim, mamãe, mas por que eu fiz para você, né? O que foi que eu fiz para você não gostar de mim? O que eu fiz para você? Eu falei, maldita a hora que eu tive vocês, porque vocês atrapalham a minha vida. Vocês atrapalham a minha vida. Eu não queria ter vocês. A cada atitude, Alexandra se aproximava mais do precipício. Agora, nem o amor dos próprios filhos ela tinha mais. O último programa que eu fiz foi para participar de algo muito grande, coisa que eu não ia. E eu ia me envolver com várias pessoas ali naquela mesma noite.
E aí eu me vi naquela situação, lá por volta de umas 2 horas da manhã, eu já estava alcoolizada também. Eu simplesmente fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, era como se eu estivesse ali no inferno. Eu sabia que mediante tudo aquilo que eu estava vendo, eu ia morrer ali. Ou eu ia morrer de uma overdose. De repente eu pedi para Deus para me tirar dali e o pessoal acabou saindo dali. E ali eu fui para minha casa. E aí quando eu cheguei na minha casa, a porta da minha casa estava fechada. Eu não quero a minha mãe nessa situação. É o que eu pensei, eu e os meus irmãos. Não queremos mais a minha mãe nessa situação. Então, que sirva de lição ela ficar lá fora. Eu batia na porta, pedia para eles abrirem e eles não abriam. Quando ela abriu a porta, ela disse, não, você não vai entrar aqui desse jeito. Aqui a gente não quer mais você aqui. Nós não aguentamos mais. Eu tenho nojo de você. Por que que eu ia aceitar ela desse jeito, trazendo esses exemplos para meus irmãos, né? Que até então estava entrando na adolescência, né? Então foi quando eu tomei a atitude de mudar. Eu fui até a igreja, eu dobrei os meus joelhos ali e eu falei para Deus, meu Deus, me socorre, porque eu tô totalmente podre. E se você mudar a minha vida, mudar a minha história, me perdoar, se o Senhor tirar essa dor que eu tô na minha alma, eu a partir de hoje eu largo tudo que eu tô fazendo de errado, tudo. E naquele momento eu senti uma paz muito grande. Aquela dor foi tirada de imediato. E ali eu me batizei. E depois que eu saí daquela água, eu fui para casa molhada mesmo. Mas a primeira coisa que eu queria fazer era ir para casa do meu pai, da minha mãe. E eu lembro que eu abri a porta da casa do meu pai, da minha mãe. Meus filhos estavam lá, meu pai estava lá. E eu abracei, eu beijei, eu pedi perdão para o meu pai. Pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para os meus filhos de todo o mal que eu havia feito na vida deles. Então, durante 2 anos da minha vida, eu tive várias lutas aqui na minha cabeça, na minha mente. Eu achava que eu não podia mais voltar, eu achava que Deus não acreditava em mim, eu achava muitas coisas. Mas eu tive que perseverar, eu tive que lutar. E foi aí que eu comecei a ir às palestras, né, da terapia do amor. E ali eu fui descobrindo, cada palestra eu fui descobrindo os meus erros e os meus acertos. O que eu ouvi na palestra que mais me marcou foi quando a Cris falou o seguinte, que a responsabilidade dos teus filhos cabia a mim. Não cabia mais a ninguém. Que eu tinha que assumir esses filhos, né? Que eu tinha que tomar a responsabilidade da minha vida. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. E a partir daquele momento, eu quis cuidar da minha casa, eu quis cuidar dos meus filhos, eu quis reestruturar tudo aquilo que os meus filhos não teve. Ela teve uma mudança muito de 10 para 100. Eu me sinto muito aliviada, né? Tipo, como hoje eu tenho paz, né? Tranquilidade, eu durmo à noite, sou bem resolvida comigo mesmo, os meus complexos foram vencidos. Tudo decorrente da mudança da minha mãe. Que eu acredito que se ela continuasse naquela situação, eu estaria daqui para pior ou não estaria aqui sentada contando essa história. Sem o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é impossível você seguir e servir ao Senhor Jesus. É impossível. Nós vamos fazer agora a oração. Você que está aí desesperada, aflito, você que não sabe mais o que fazer da vida, está completamente desorientado. Sabe que há uma solução para você? Ele, o Senhor, diz, eis que faço novas todas as coisas. E a primeira coisa que ele faz nova na sua vida é a sua própria vida. Mas, para ele fazer todas as coisas na sua vida, novas todas as coisas na sua vida,
Você tem que entregar, porque é como barro, você tem que ser como barro para que ele possa moldar a sua vida de acordo com a vontade dele. Se você ficar duro, se você quiser dar seguimento à sua vida com os seus próprios pensamentos, aí não vai dar certo. Mas se você se entregar, oh meu Deus, eu cansei de ser eu me entrego, eu me rendo, finalmente, eu estou aqui, pronto. Faça isso agora e ele vai visitar você e vai fazer você uma nova criatura. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é